Então, ao considerar uma proposição, um agente qualquer ele pode fazer três coisas, basicamente. Ele pode acreditar naquela proposição, ele pode desacreditar, né, tomando aqui só as atitudes categóricas, né, esquecendo graus de crença aqui, ou ele pode nem acreditar e nem desacreditar. Né? Reter crença, withholding belief, como eu estou usando aqui, seria essa simples atitude de nem acreditar e nem desacreditar numa proposição considerada. Né? A visão tradicional é que suspensão de julgamento é a única maneira de se reter crenças, né? Ou pelo menos a única maneira racional. Porém, a suspensão de julgamento não é entendida geralmente como uma mera atitude de nem acreditar nem desacreditar numa proposição considerada, né? Geralmente a suspensão de julgamento é uma atitude mais complexa do que isso, né? Então isso já causa algum estranhamento de a única maneira de reter crenças ser suspensão. E na verdade, na literatura, os termos retenção de crenças e suspensão de julgamento são muitas vezes tratados como sinônimos, né? Por exemplo, você pegar essa citação de Raleigh, não sei falar o nome dele, ele fala da atitude agnóstica de suspender o julgamento, a.k.a., né, ou seja, também conhecido como retenção de crenças. Então, também faz parte dessa visão tradicional que existe apenas uma maneira de reter julgamento. Né? Perceba que ele fala aqui a atitude agnóstica, a única. Né? E eu acredito que essa visão tradicional está errada. Né? Eu vou argumentar que há pelo menos três maneiras de reter crenças: suspensão, ou seja, eu acredito que há dois tipos de suspensão de crenças, e delegar crenças a especialistas no assunto, né? Deference to the experts. Tá? Uma motivação para agentes como nós reter crenças vem da nossa condição finitária, vou chamar assim, condição finitária enquanto raciocinadores finitos, né? Nós temos limites em nossas capacidades cognitivas, por exemplo, nossa memória, e no tempo disponível para a gente para raciocinar. Né? Nós temos o infeliz costume de morrer. Né? A retenção de crenças, então, manifestaria um tipo de parcimônia cognitiva que seria necessária para raciocinadores como nós, né? O gerenciamento eficiente de nossos escassos recursos cognitivos, né? Memória e tempo. Os epistemólogos, no geral, eles tendem a descartar considerações sobre parcimônia cognitiva como dizendo respeito a valores meramente práticos, tá? Enquanto a epistemologia deveria se preocupar apenas com maximização do valor epistêmico. Né? Nas últimas décadas, alguns epistemólogos têm defendido o veritismo, né? A tese de que o valor epistêmico está relacionado com ter crenças verdadeiras e não falsas. Né? Eu estou vendo aqui que está um pouco em cima dessa citação aqui do Cherniak, né? Que fala da nossa condição finitista. Né? Ele está falando exatamente isso. Humanos estão na condição finitista de terem limites fixos nas suas capacidades cognitivas e no tempo disponível a eles. Né? Então, só porque estava em cima ali. Então, o veritismo é a ideia de que o valor epistêmico está relacionado com ter crenças verdadeiras e não falsas. E a questão aqui seria, como é que a gente poderia explicar como a parcimônia cognitiva é um valor epistêmico e a retenção de crenças é um valor epistêmico em termos veritistas, né? E eu tenho lidado com essa questão nos últimos anos, né? Então eu vou fazer aqui um breve resumo de algumas coisas que eu tenho pesquisado em que eu estou tentando aplicar essas questões para a questão da retenção de crenças, tá? Vou baixar aqui um pouquinho. A medida de desvalor epistêmico, né, de valor epistêmico, mas na verdade é uma medida de desvalor mais comum na literatura, que é a inacurácia, é inadequada para o estudo da retenção de crenças. Por quê? Porque a retenção de crenças é uma maneira muito barata, vamos dizer assim, de evitar a inacurácia. Né? Bom, se eu tenho nenhuma crença, se eu sou um cético total, eu tenho inacurácia zero. E, obviamente, isso não
parece ser uma maneira muito fácil, né, de atingir o ideal epistêmico. A investigação da retenção de crenças exige que o valor epistêmico seja medido por meio, né, do que eu chamei de uma função alética, né, ou seja, uma função que aumente o valor dada a quantidade de verdade no conjunto de crenças do indivíduo e diminua o valor dada a quantidade de falsidade, né? Então, nesse caso, reter crenças seria a atitude de abrir mão de um possível aumento para evitar uma possível diminuição de valor alético, né? Isso parece ser correto, né? A função alética mais simples é simplesmente T menos F, né? Vamos supor que T é o número de quantidade de crenças verdadeiras, né? Pode ter diferentes scoring rules, maneiras diferentes de medir o T, mas é a quantidade de verdade e o F é a quantidade de falsidade. A função alética mais simples seria simplesmente T menos F, né? Mas essa função dificulta a comparação de conjuntos de crenças de tamanhos diferentes, né? O que é importante quando você está lidando com retenção, porque o resultado de T menos F varia muito dados os valores absolutos de T e F, né? Então, no meu artigo, né, When the Bayesian ideal is not ideal, né, quando o ideal bayesiano não é ideal, eu utilizo algumas simulações computacionais para comparar duas funções aléticas, né? A função alfa, que eu chamei aqui, né? Você olha aqui no slide, a função alfa, essa primeira aqui, né? Em que C é uma constante, que eu chamei de constante de sensibilidade. Você controla mais ou menos o prêmio e penalidade relativas de se ter crenças verdadeiras ou falsas. É uma constante, na verdade, que mede risco, né? Algo desse tipo. E a função beta, né? A função alfa foi o mesmo que propus em outro artigo, em 2011, e a função beta é uma função que às vezes é utilizada na literatura sobre truth likeness, né? Não é necessária aqui a referência, né? Eu prefiro a função alfa, né? No artigo eu levanto outros pontos, mas eu prefiro a função alfa em parte pelo que eu chamei de problema dos pares contraditórios, né? A questão é que a função beta avalia igualmente um agente que acredita em ambas as proposições de um par contraditório e um que não acredita em nenhuma, né? Porém, obviamente, o agente que suspende a crença sobre o par contraditório deveria estar numa situação epistêmica melhor do que o outro agente que simplesmente tem crenças contraditórias. A função alfa, ela retorna a avaliação correta, né? Ao menos quando o agente tem mais crenças verdadeiras do que falsas, né? Essa questão é uma questão muito interessante que eu posso explicar se vocês tiverem interesse, mas eu vou pular aqui. No geral, quando o agente tem mais crenças falsas do que verdadeira, ele está numa situação de anti-expertise, né? E nesse caso, ter crenças inconsistentes, pelo menos, como por exemplo a crença de que você é um anti-expert, pode ser epistemicamente benéfico para esse agente nessa situação, né? Então, basicamente, essa explicação por que essa função se comporta diferente quando o F é maior que T. Mas quando T é maior que F, ela dá a resposta correta, que é melhor o cara não acreditar em nenhuma do que acreditar em ambas, né? E a função alfa também, ela considera nossas limitações cognitivas, né? Por quê? Porque cada crença verdadeira que você vai adquirindo, a função alfa te dá um valor cada vez menor, né? Então você pode pensar que isso daí é um tipo de penalidade para ter muitas crenças, né? Mas de qualquer forma, eu prefiro a função alfa, mas tudo que eu vou falar aqui vale para qualquer função alética, a alfa ou a beta, tá? Então, o uso de uma função alética explica por que a gente deve reter crenças quando elas carecem de evidências adequadas, né? Ou seja, se você carece de evidências, é interessante você abrir mão de um possível aumento de valor alético para evitar uma possível diminuição de valor alético. Mas eu acredito, né, esse aqui é um ponto importante, que raciocinadores finitos também devem reter crenças não relevantes, mesmo que elas sejam verdadeiras. Eu acho que a gente não tem que estar acreditando em qualquer coisa só porque é verdade. Eu acho que esse é um problema do veritismo, né? Tipo, eu posso ter uma crença verdadeira sobre o número de grãos numa praia, mas será que eu devo ter essa crença, mesmo que eu saiba o número? Né? Eu penso que não. Eu acho que você deve reter
reter crenças sobre isso. Você não deve nem acreditar que tem 5 milhões de grãos ou que não tem 5 milhões de grãos, né? E, então, no meu artigo, Epistemic Sanity, or Why You Shouldn't Be Opinionated or Skeptical, né? Sanidade epistêmica, porque você não deveria ser opinionado ou cético, eu proponho essa ideia de sanidade epistêmica, querendo dizer que um agente finito está em boa forma para alcançar valor epistêmico, né? E a minha ideia era a seguinte: olha, o número de verdades lá fora é infinito. E não há sentido nenhum em que um raciocinador finito, que tem memória finita, pode maximizar valor alético, né? Não tem nenhum sentido em que um raciocinador finito possa crer em todas as verdades, por exemplo, né? Mesmo um raciocinador infinito, eu acho que ele não pode crer em todas as verdades por causa de blind spots, né? Pontos cegos. Eu lidei com isso no artigo de 2021. Mas um raciocinador finito, aí menos ainda, né? Então, nesse caso, para um raciocinador finito, ele ter a capacidade de sempre estar melhorando sua situação epistêmica parece tão importante ou até mais do que a quantidade de valor alético ou valor epistêmico que ele possui em qualquer momento, né? Então, daí eu tenho essa ideia de potencial alético, né? É o tanto de valor alético extra, ou seja, novo valor alético, que se espera, né? O valor esperado aí, expectativa de que aquele raciocinador alcance, dado suas crenças atuais, dado o ambiente que ele se encontra e dado suas capacidades de raciocínio, né? Então, a sanidade epistêmica de um agente estaria relacionada à manutenção do seu potencial alético. Obviamente, porque quanto mais crenças você tem, seu potencial alético diminui, né? Quanto mais crenças verdadeiras você tem, seu potencial alético diminui. Então, por isso, um raciocinador finito ele deve ter crenças verdadeiras, obviamente, mas ele deve ter crenças verdadeiras relevantes, né? Em que uma crença relevante é aquela crença que aumenta seu potencial alético. Por exemplo, é uma crença que te permite derivar várias verdades, é uma crença que te permite entender melhor seu ambiente. Isso é uma crença relevante. A crença de que tem 5 milhões de grãos na praia, por mais que ela seja verdadeira, não é relevante, você não tira nada dela. A ideia é mais ou menos essa, né? A metáfora aqui é que crenças relevantes encapsulam o valor alético de várias crenças, né? Sem ter o custo cognitivo dessas crenças. Você não precisa ter todas as crenças. Você tem uma crença-chave ali da qual você consegue tirar muita coisa, né? Por isso, crenças verdadeiras, crenças relevantes, verdadeiras e relevantes, são tão valiosas para raciocinadores finitos, né? No artigo eu dei aqui eu dei uma definição mais formal, né? Essa ideia aqui é um delta, né? Em que o delta alfa é esse potencial alético, né? Que alfa 0 é seu valor alético atual e alfa 1 é o valor esperado, né? Essa é a diferença de delta alfa. E a ideia de crença relevante é aquela crença que seu conjunto de crenças acrescido dela tem um delta alfa maior do que seu conjunto de crenças tirando ela, né? Então ela é relevante no sentido que ela aumenta o valor o delta alético do seu conjunto de crenças, tá? Então isso aqui é o background, né, da nossa fala hoje, e aqui é tipo nosso plano para hoje, né? Então até aqui, né, deixa eu descer aqui um pouquinho para ficar aparecendo, né? Parece que há pelo menos duas situações em que é racional reter crenças. Quando você não tem evidências adequadas, né? E o racional aqui seria, eu não vou arriscar ter uma crença falsa, né? Eu não tenho evidências adequadas para não evitar ter uma crença falsa. Para evitar ter uma crença falsa, eu vou reter crenças, né? Ou seja, para manter meu valor alético, ou quando a crença não é relevante. Aí eu vou reter a crença porque não quero acreditar nisso aí, porque isso é irrelevante, né? Não quero saber se é verdadeiro ou falso, né? Nesse segundo caso seria para manter seu potencial alético. Então eu pretendo identificar diferentes formas de retenção que são racionais nessas duas situações.
né? Então, na primeira parte, eu vou falar de suspensão, né? Eu discuto diferentes teorias sobre a suspensão de julgamento, né? Visões credais, visões de ordem alta, visões interrogativa, anti-interrogativa. E eu argumento que as teorias, as visões interrogativa e anti-interrogativa descrevem duas diferentes maneiras de suspender, né? Eu vou defender essas duas visões aí, né? E essas diferentes maneiras de suspender são racionais. Na situação 1, a interrogativa, e a situação 2, a anti-interrogativa. Na segunda parte, né, eu vou falar sobre delegação de crenças, né? E eu creio que delegar crença também é racional na situação 1, né? E aí depois eu vou tentar explicar a diferença, né, entre quando é que você deve delegar e quando é que você deve suspender no sentido interrogativo, tá?